Olá, estamos começando agora o Direto ao Ponto. Hoje vamos conversar com o deputado estadual Duarte Júnior, que no dia 2 de outubro conquistou uma cadeira como deputado federal. Advogado, professor e mestre em políticas públicas, Duarte Júnior também foi presidente do PROCON no Maranhão. O Direto ao Ponto já está no ar. Deputado Duarte Júnior, deputado federal eleito, pai do Luca e pai da Judite. Seja muito bem-vindo à TV Assembleia, ao programa Direto ao Ponto. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, é um prazer recíproco, é um prazer mútuo poder estar aqui nesse programa. Parabéns a você, Silva, pelo teu trabalho nas redes, nos blogs, no jornal e agora aqui na TV Assembleia com esse programa Direto ao Ponto. É muita alegria poder estar aqui contigo respondendo todas as perguntas e prestando contas do nosso mandato à população maranhense. Mais de 111 mil votos. É uma votação muito expressiva. Quais as razões de tanto sucesso nas urnas? Primeiro, eu agradeço a Deus por essa votação e eu atribuo muito essa votação ao trabalho diário. Não um trabalho só em época de eleição, mas um trabalho, sobretudo, conectado a causas que eu me identifico e por isso defendo. Não tive apoio de nenhum prefeito, então nossa política é, de fato, com as pessoas e para as pessoas. E foram essas causas, a causa da defesa do consumidor, desde o PROCON, como advogado, a luta pelo direito das pessoas com deficiência, pela inclusão, a luta pela educação, por uma educação para todos, uma educação inclusiva, um ensino público de qualidade, afinal de contas sou professor, e claro, a luta pela causa animal. O deputado que conseguiu colocar em prática o programa Mais Saúde Animal. Levamos o programa Mais Saúde Animal não só para o bairro de São Luís, mas também para o interior do estado. Criamos o programa de castração gratuita. Então, foi esse serviço prestado, foram essas causas que me honraram com 111.019 votos para deputado federal. Agora, para chegar a deputado federal, deputado estadual, não foi fácil, não foi no instalar de dedos, né? Você tem uma trajetória, começou, a gente recorda bem da sua história, como vendedor de chip, animador de festas. Como é que foi chegar até aqui? Conta pra gente um pouco da tua história. Silvia, de fato não foi fácil, como a maioria das pessoas que estão nos assistindo. A vida, sobreviver, lutar pelos seus sonhos, lutar por aquilo que tu acredita, não é fácil. Hoje se fala muito sobre a minha vida, ficou muito mais conhecido na campanha para a Prefeitura de São Luís, o Duarte que vendeu chip, que não é filho de político, que é filho do povo, que é uma pessoa comum, mas até hoje, durante a campanha para deputado federal, eu numa carreata ou outra, sempre muito bem recebido, mas uma hora ou outra vinha um e falava Choquito, fazendo referência ao palhaço de um programa infantil. E é claro que num determinado momento tu para e pensa aquilo como... Não é algo legal, sabe, de se ouvir, porque é uma atividade tão digna quanto a atividade de um jornalista, a atividade de um advogado, de um professor. É um artista, é um ator circense, né? É a arte, é a cultura. Mas eu fiz aquilo para poder me sustentar, poder ajudar no sustento da minha família, poder ajudar a minha irmã. Eu tinha na época entre 13 e 14 anos, fizemos apresentações na Expoema, no Expoema que eu já vendi chocolate, que eu já vendi energético. Então essa luta que me trouxe até aqui, pelo contrário, me dignifica, me edifica bastante, porque toda essa experiência fez com que hoje eu me tornasse o pai que eu sou pro Luca, o cara sensível que luta pela causa animal, aquele marido que se esforça muito para poder honrar a sua esposa, para poder valorizar a mulher que eu tenho ao meu lado, para poder ser um gestor melhor, para ser um deputado melhor. E é todo esse conjunto de experiências que formam o Duarte, que foi do PROCON, que está como deputado estadual, que vai se esforçar muito para ser o melhor deputado federal que o Maranhão merece ter. Na Assembleia Legislativa, o senhor tem uma atuação muito relevante, mais de 70 leis, então é recorde, não é para qualquer um. Como é que o senhor está planejando o seu mandato na Câmara Federal?
Olha, aqui na Assembleia foi uma legislatura com muita produção, muito produtivo. O presidente Otelino ele conduziu muito bem deputados com ideologias diferentes, com perfis completamente diferentes, mas essa legislatura foi a legislatura da Assembleia que mais produziu leis, que mais garantiu resultados. A própria Assembleia em Foco, que demonstra toda a produtividade dos deputados, conseguiu apresentar tudo isso para a sociedade. E no meu mandato, enquanto parlamentar, analisando isoladamente, poder terminar essa legislatura, que ainda não terminou, mas poder olhar agora que nós conseguimos contribuir para o Maranhão com 72 leis, recordistas de proposições. O próprio Jornal Imparcial me prestou essa homenagem, assim eu considero, como o deputado mais produtivo da Assembleia, com mais proposições, com mais leis. Isso de fato demonstra que valeu a pena votar em 2018 para deputado estadual, que nós viemos para a Assembleia para fazer diferente, para fazer a diferença. Sou o primeiro e único deputado da Assembleia Legislativa a fazer um processo seletivo para formar a equipe de gabinete e busquei ao máximo reduzir os gastos, fazer leis que de fato mudem, melhorem a vida das pessoas. Por exemplo, criei o pacote de medidas sobre os direitos das pessoas com síndrome de Down, criei projetos de lei que hoje são leis que garantem ao consumidor a continuidade dos serviços públicos essenciais, como energia elétrica, água, esgoto, com prazo para que esse serviço possa ser reativado ao consumidor. Ou seja, tudo isso são leis que o consumidor precisa no seu dia a dia, leis que garantem programas de renegociação ao consumidor maranhense. Fizemos, através do PROCON, um programa Dívida Zero, que tirou a dívida de milhares de consumidores maranhenses que tinham dívidas até então impagáveis com a CAEMA, com a Equatorial, com qualquer prestadora de serviço de consumo. Nós conseguimos garantir o parcelamento dessas dívidas em 60 vezes, sem juros e muitas vezes sem entrada. Então, são leis que de fato melhoram a vida das pessoas e isso me gratifica bastante. O senhor falou aí de um seletivo que fez aqui na Assembleia Legislativa, inclusive chamou muito a atenção e nós sabemos que o senhor vai levar essa proposta, essa iniciativa para a Câmara Federal. Como é que vai se dar isso em Brasília? Lá em Brasília, outros deputados federais já fizeram isso em 2018. Assim como eu fiz aqui na Assembleia, até então o único aqui na casa a fazer, lá na Câmara Federal outros fizeram. Aqui no Maranhão vai ser o primeiro deputado federal a fazer esse processo seletivo para formar parte da sua equipe de gabinete. E assim como fizemos na Assembleia e deu muito certo, nós vamos fazer na Câmara Federal, que é abrir um amplo processo seletivo. Para deputado estadual foram mais de 4.000 pessoas inscritas, selecionamos várias pessoas, talentos que não têm um QI político, não é filho de político, não é parente de político, mas que tem capacidade para poder estar aqui na Assembleia cuidando das pessoas, servindo as pessoas num cargo público. Então a ideia do processo seletivo é de fato descobrir talentos. É aquela pessoa que não está afiliada em um partido político, é aquela pessoa que tem talento, mas não tem a oportunidade de mostrar esse talento. E assim como eu, que não sou filho de político, não venho de famílias com influência política. E hoje eu tenho a oportunidade de estar como deputado estadual, porque um dia Flávio Dino, que foi meu professor, decidiu chamar um advogado que é bom na defesa do consumidor para presidir o PROCON, e esse advogado foi lá e fez a diferença. Eu acho que é importante eu contribuir para que outras pessoas, assim como eu, possam também mostrar o seu talento. E é por essa razão que nós vamos fazer. Algumas pessoas já estão perguntando quando é que vai ser esse processo seletivo. A previsão é de que a gente faça no mês de fevereiro. Eu preciso primeiro saber quais são os cargos disponíveis lá na Câmara Federal, o valor, salário, quais são as funções que nós vamos precisar. E assim que eu tiver com todas essas informações em mãos, nós vamos divulgar pelas nossas redes sociais. Vou vir aqui, espero vir aqui na TV Assembleia para poder divulgar, para que as pessoas possam se inscrever, possam participar e, claro, é um processo muito transparente. Aqui na Assembleia foram 4 etapas, pela internet, entrevistas presenciais, provas presenciais, exatamente para que a gente possa buscar o que o Maranhão pode ter de melhor para servir à população. E muitas pessoas desse seletivo que não ficaram no gabinete acabaram indo ocupar funções em secretarias do governo do Estado. Então foi um seletivo que de fato serviu para descobrir talentos e essa é a nossa intenção. Agora como é que vai funcionar isso? Vai ser Maranhão, vai ser Brasília? O seletivo vai ser para as 2 cidades? Como é que vai ser? É um seletivo público, mas claro, nós vamos priorizar os maranhenses, a mão de obra maranhense. Eu quero contratar para o meu gabinete pessoas que fazem parte aqui do nosso dia a dia.
é um seletivo aberto para que os maranhenses, aqueles que aqui moram, aqueles que aqui residem, aqueles que são daqui, possam ocupar essa oportunidade e, assim como eu, estar lá no Congresso Nacional representando o Brasil, representando o Maranhão. Além de ser o pai da Judite, o que foi que te incentivou a defender a causa animal? Olha, eu quando era bem pequeno, eu tinha uma vontade de ser médico veterinário. Só que eu, quando via sangue, eu ficava um pouco tenso. E aí até que eu fui me acostumando com a ideia. Por exemplo, quando eu era pequeno, 7, 8 anos, minha cachorra estava grávida e eu fiz o par da minha cachorra. Então eu vi que eu tenho coragem para fazer. Só que minha vontade por justiça foi muito maior do que a vontade de ser médico veterinário. Eu acabei indo para a área do direito e sempre gostei da causa animal. Foi um ato de coragem. Alguns colegas aqui da casa falam: Duarte, sai dessa porque é uma causa que mexe com muito sentimento. Às vezes você resolve o que é muito bom, mas quando você não consegue resolver, aquele amor vira ódio. E as pessoas acabam não compreendendo isso. Então, cuidado. Só que eu tive coragem para fazer e a gente conseguiu, além da defesa na tribuna, que é muito importante, além de projetos de lei, nós conseguimos destinar recursos para o programa Mais Saúde Animal, programa de castração gratuita pela UEMA, colocar o Castramal para funcionar. Então, foi algo assim que na rua, quando eu andava na rua, muita gente falava assim: olha, eu vou votar em você pela causa animal. Não esqueça disso, eu vou votar em você porque você defende a causa animal, porque você fez isso pela causa animal. Então, é algo que na Câmara Federal, pode ter certeza que eu vou defender isso com muita força. E o legal é que lá tem outros deputados federais de outros estados que defendem isso com muita firmeza. Tem o Célio Stuart de Fortaleza, tem o delegado Bruno de São Paulo, que já são amigos, a gente se conecta, fala de vez em quando, uma vez por semana pelo menos, pelo WhatsApp. Então já estamos formando uma frente. Tem o Fred de Minas Gerais, da defesa animal, para poder defender mais esses direitos. Eu tenho muita fé, muita convicção que o Maranhão vai se orgulhar muito dessa causa que nós vamos defender em todo o território nacional. Outra causa importante é a inclusão da pessoa com deficiência. Inclusive, o senhor é autor de um pacote de 12 leis que garantem direitos da pessoa com síndrome de Down. Isso é uma coisa que, claro, é especial para o senhor, mas o que significa esse pacote de leis para o Maranhão? Tu vê, Silvia, que tudo que eu luto tem muita coerência. É algo que, de fato, eu sinto, eu acredito. A causa animal, eu falava, o pai da Judite, existe uma razão de ser para isso. Eu vejo as necessidades na rua. A luta pelos direitos das pessoas com deficiência, a minha primeira lei, eu fui o primeiro deputado dessa legislatura a aprovar uma lei, a ter uma lei sancionada, que foi o RG+, que coloca, isso foi em 2019, logo em fevereiro de 2019, a primeira lei que a Assembleia aprovou foi a lei da minha autoria, que coloca na identidade todos os documentos do cidadão, como CPF, carteira de trabalho, título de eleitor, condições de saúde, se tem algum tipo de deficiência ou não, tipo sanguíneo, carteira de motorista, tudo num único documento que dá muito mais economia e praticidade. E nessa época eu não era nem o pai do Luca, não sabia nem que o Luca um dia eu seria abençoado em ser o pai dele. Na época do PROCON, luta pela inclusão, pela matrícula de pessoas com deficiência nas escolas, seja Down, seja autismo, seja microcefalia, seja qual deficiência for. Mas em dezembro do ano passado, eu recebi o diagnóstico que eu seria o pai do Luca, que tem síndrome de Down. E claro que isso me tornou uma pessoa muito mais sensível à causa. Parei tudo que eu estava fazendo para estudar mais sobre isso, que é o meu sonho, eu sei que é o sonho de muito pai, seja pai com crianças com deficiência ou não, que o meu filho fale, que meu filho ande, que meu filho seja feliz. Quando eu recebi esse diagnóstico era só o que eu pensava. Então eu comecei a ver que no Maranhão faltavam muitas leis. E foi daí que eu transformei essa dor num propósito, essa preocupação em um propósito, e comecei a escrever sobre. Por exemplo, há uma predisposição para crianças com síndrome de Down em ter cardiopatia. E algo que me chocava muito é ver as crianças com aquele corte no peito. E ver que muitas crianças que os pais não têm condição de pagar por uma consulta, por um exame, acabam perdendo a vida. Então, por que o poder público não garante isso gratuitamente? Eu tenho condição de pagar para o meu filho, mas e o filho daquele que não tem condição de pagar? Um dia eu ouvi de um médico, ele falou, não tem, não faz. E isso dói, isso machuca. E é por isso que a gente fez esse pacote de medidas garantindo mais acesso à saúde, ao cariótipo, por exemplo, o ecocardiograma pediátrico, garantindo acesso à educação, à matrícula e à real inclusão dessa criança. Não é só matricular e colocar ela em um local dentro de sala de aula que ela possa aprender de verdade, porque muitos não ocupam uma função no mercado de trabalho porque não são sequer alfabetizados, porque a escola exclui, segrega.
E nós fizemos essas leis para obrigar tanto a escola pública quanto a privada a matricular crianças com deficiência, não só síndrome de Down, mas toda e qualquer deficiência, para que ela possa ter oportunidade de aprender. É um direito básico que está na Constituição, o acesso à educação. Projetos de lei que hoje são leis, como por exemplo, obrigando empresas a contratarem pessoas com síndrome de Down. Super importante. Isso é muito importante porque elas são capazes de fazer tudo o que a gente faz. Elas só precisam de uma oportunidade. Agora, se não tem oportunidade, como é que ela vai ter condições de mostrar isso na prática? Então é algo que nós fizemos aqui na Assembleia que muito me orgulha. Tenho certeza que o Luca, daqui a uns 8 anos, 5 anos, quando ele começar a entender as coisas, ele vai ter muito orgulho também, isso que me movimenta mais. E eu tenho muita fé que lá no Congresso Nacional, com uma capacidade legislativa muito maior, a gente vai conseguir fazer muito mais. Tem muito mais coisa para ser feita no âmbito nacional, garantir o benefício de prestação continuada a essas pessoas, independentemente de exercer uma função, é um absurdo. Se hoje uma pessoa com deficiência, ela exerce uma função, se ela trabalha, se ela está no mercado de trabalho, ela perde esse benefício, sendo que é muito caro, viver é caro. Para uma pessoa com deficiência é muito mais caro. Então, o Estado, o poder público, seja federal, estadual, municipal, precisa dessa prestação para a sociedade. E eu, como deputado, hoje estadual, amanhã como federal, pode ter certeza que a gente vai lutar com muita contundência sobre isso. Até porque tem muitos pais pobres, sem condições financeiras, e eu li todas as tuas leis, assim, com cuidado, e vi realmente que elas são especiais e necessárias mesmo. Obrigado, senhor. E é feito com muito amor, com muito sentimento. Além dessas leis que protegem a pessoa com deficiência e que protegem a causa animal, a atuação pela causa animal, quais as outras leis que tu destacarias hoje? Olha, por exemplo, na área da questão do meio ambiente, teve uma lei que nós fizemos em parceria com o deputado Adel, que é a lei que obriga as empresas a excluírem o canudo de plástico. Ou seja, o canudo que nós temos que utilizar hoje no Maranhão, já faz 1 ano e pouquinho, são aqueles canudos reutilizáveis ou canudos de papel. Muita gente não gosta, mas o meio ambiente agradece. A gente vive numa cidade litorânea, nosso estado tem belezas naturais e a gente precisa pensar no meio ambiente não só agora, mas principalmente para o futuro, para as futuras gerações. É uma lei em uma outra área que nós conseguimos contribuir. Já existiu uma lei aqui no estado do Maranhão sobre a não utilização de sacolas de plástico. Nós fizemos um projeto, fizemos a indicação para que o governo do estado pudesse regulamentar e colocar essa lei em prática, porque já é uma realidade em outros estados, como São Paulo, por exemplo. É importante a reutilização, sacolas que possam ser reutilizadas, até para reduzir o custo do consumidor, porque o custo daquela sacola está embutido no valor do leite, está embutido no valor da cesta básica. Então o consumidor acaba por indiretamente fazer esse pagamento. 72 leis, como acompanhar todas essas leis? Eu busco ao máximo divulgar nas minhas redes sociais, divulgar nos meus canais, WhatsApp. Agradeço a TV Assembleia porque vocês sempre divulgam essas leis. É como eu disse desde a época do PROCON, né? Consumidor informado é cidadão respeitado. Quando o cidadão conhece os seus direitos, ele passa a exigir. Então, a gente fiscaliza, acompanha ao máximo, divulga nas redes sociais para que a população maranhense possa saber que ela tem direito e se esse direito não for respeitado, ela pode reclamar para que a lei seja colocada em prática. O senhor tem identificado que está sendo realmente praticado? Claro, muitas dessas leis estão sendo. Existe uma necessidade de mudança da cultura e só se muda a cultura com fiscalização e com educação. No caso do direito das pessoas com deficiência ainda tem muita dificuldade, mas a gente tem enfrentado essa questão. Por exemplo, agora, nesse novo início de ano letivo, com certeza as recusas que vão ser bem menores do que aconteceu ano passado, porque ano passado a gente foi de frente para cima dessas questões. Ano retrasado a gente fiscalizou com muita firmeza, só que nesse último ano a gente tomou uma estratégia diferente, foi divulgar as escolas. Eu fui até processado por uma escola para pagar a minha postagem nas redes sociais, mas eu ganhei a ação, continuei com a postagem, porque é importante te divulgar para as pessoas saberem que aquele direito existe. Quando eu postei mostrando que uma escola estava recusando, ela estava errada, centenas de mães foram até o meu encontro, mandaram mensagem falando, agradecendo, Arte, obrigado, eu achava que a escola estava certa, porque existe a boa-fé dos pais perante a escola. E quando a gente divulga, é importante para o consumidor conhecer os seus direitos. Então é um processo, não significa dizer que a gente faz a lei e o resultado já está ali aparecendo de imediato. Tem que fazer a lei, tem que cobrar, tem que fiscalizar, tem que informar as pessoas e esse processo é um processo contínuo. Tem muita fé que agora, nesse ano, o número de recusas de matrículas para crianças com deficiência vai ser bem menor do que aconteceu no ano passado.
A gente vem assistindo aí muita reclamação, vem observando muita reclamação em torno da telefonia. Sim. Né? Um caos na telefonia, não consegue ligar, não consegue internet. E hoje aqui na Assembleia Legislativa temos um requerimento já propondo, né, uma CPI para investigar as companhias e o caos na telefonia. O seu mandato também está aí nessa luta. Como garantir esses direitos? Claro, a defesa do consumidor é a nossa pauta prioritária. Sobre essa questão da CPI, tem a nossa assinatura, tem a nossa contribuição para que seja realizado. Eu entendo que quando o serviço é bem prestado, quando ele funciona, não tem por que a empresa ter medo de fiscalização. A fiscalização é muito importante. É importante que a Assembleia assuma o protagonismo que é natural da casa nessa questão. O PROCON está fiscalizando, a Defensoria Pública também está fazendo sua parte. O PROCON aplicou uma multa de R$4 milhões na empresa Vivo. A Defensoria Pública entrou com uma ação civil pública, ou seja, está todo mundo mobilizado para resolver essa questão. Semana passada eu fiz uma reunião com representantes da empresa Vivo, perguntando o planejamento disso. Cada hora dava uma desculpa, dizia que eram eventos naturais, falava que era falta a fiação que caiu e está em manutenção. Depois falaram que era a implantação do 5G. Eles mesmos não se encontram nos seus argumentos, nas suas justificativas. Então tem que ter pressão, tem que ter fiscalização. Como deputado federal, nós vamos tratar desse assunto junto às agências reguladoras, que é quem tem um poder mais forte para resolver a questão. A Anatel, ela tem o dever de regulamentar e fiscalizar o serviço de telefonia e não está fazendo sua parte. Nós vivemos em São Luís, na capital, e o serviço é precário, no interior é ainda pior. E quando é ruim para o consumidor, é ruim também para o empresário. Porque quantos empresários no interior do estado não conseguem receber um Pix, não conseguem aceitar um cartão de débito, crédito, porque a internet não está funcionando? Você vai em Pinheiro aqui, Princesinha da Baixada, uma cidade importante. A internet é ruim lá, pior do que em São Luís. Você vai em Fortaleza, internet bem melhor do que aqui em São Luís, o 5G funcionando em toda a cidade de Fortaleza. Então é necessário a pressão e não tenho dúvidas de que nós estamos fazendo a nossa parte, só que é um processo contínuo. A aplicação da multa pelo PROCON foi na semana passada e isso já chama a atenção dos acionistas da empresa. As ações na Bolsa da Vivo caem quando o PROCON aplica essa multa, essa sanção, e essa pressão conjunta, Defensoria, PROCON, Ministério Público, a Assembleia, é importante para que o consumidor ele possa ser de fato representado e respeitado. O senhor foi presidente da CPI dos combustíveis. Nessa época, quais foram os resultados dessa CPI? Olha, a gente conseguiu informações muito importantes, porque quebrou aquela proteção que essas empresas tinham para fazer as coisas erradas. E até hoje nós estamos encontrando bons resultados disso. Por exemplo, há 3 dias, o PROCON fez uma fiscalização num posto ali na Avenida São Luís de França, onde o posto de combustível estava cobrando do consumidor o valor de R$ 6,50, pouco mais de R$ 6,50. Só que o posto estava cobrando isso sem colocar na placa a informação do preço. Com essas informações que nós temos em conjunto com a Secretaria de Fazenda, e o PROCON também está tendo acesso, o PROCON conseguiu monitorar que o valor lá não estava batendo. Foi lá, fiscalizou, verificou que está sem placa, que o valor cobrado na bomba era mais caro, autuou o posto e determinou a redução do valor do combustível de imediato, apregoar a placa e vai multar, vai ter um processo, mas deve multar esse posto de combustível. Ou seja, nem todos os resultados eles são visíveis de imediato, mas o PROCON hoje, graças a essa nossa CPI, o PROCON recebeu essas informações, o Ministério Público recebeu essas informações, a Defensoria Pública recebeu as informações, o Poder Judiciário recebeu essas informações através da ação civil pública que foi protocolada. Hoje o serviço está mais transparente. Mas é claro, muita gente quer que a gasolina seja mais barata possível. Meu receio é que com o final do segundo turno o valor do combustível volte a subir. Como impedir isso? É um trabalho em cima das agências reguladoras. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo e Gás, é quem regulamenta esse serviço. A Petrobras também precisa fazer parte desse polo de fiscalização, porque por vezes a Petrobras aumenta o valor do combustível, aumenta nas distribuidoras e aumenta para o comerciante, para o dono do posto, que consequentemente vai aumentar para o consumidor. Se há uma fiscalização mais forte lá em cima, com certeza o serviço melhora e fica mais barato para o consumidor. O que nós pretendemos fazer agora é, como deputado federal, ter essa fiscalização mais forte junto às agências que regulam esse serviço, para que o serviço não fique mais caro para o consumidor, principalmente o consumidor maranhense. Porque quando aumenta o valor do combustível,
com certeza aumenta todo o custo de vida, porque aumenta o frete, aumenta o arroz, aumenta o custo dos materiais de alimentação, aumenta o custo da cesta básica, tudo aumenta. Então, por isso que é, de fato, um serviço essencial que precisa e vai ter toda a nossa atenção, como teve até hoje. Na campanha de 2020, o senhor incorporou o slogan Bora Resolver, usou esse slogan e também trouxe para o seu mandato. Como é que o senhor vai fazer o Bora Resolver na Câmara Federal? Agora é Bora Resolver outro patamar, agora é Bora Resolver que é federal. Né? É continuar com esse perfil, porque na verdade não é algo montado, criado. Esse Bora Resolver, esse slogan surgiu de uma pesquisa qualitativa, que a equipe que fez a nossa campanha para prefeito, conversava com várias pessoas e algumas pessoas, quando olhavam minha foto, assim, rapaz, você conhece esse cidadão aí? Ah, eu conheci, é o menino do Procon. É o Duarte lá do Procon. Rapaz, ele resolve. Ele resolveu um problema com a KM, ele resolveu um problema com a BRK, resolveu um problema com isso, com aquilo outro. Ah, ele resolveu o problema da minha time, tinha a identidade dela, no Vive e tal. Então, a cada 10 palavras, 9 era resolve, resolveu, vai resolver. É resolutivo. Então, bora resolver. Que é algo muito do nosso sotaque, né? O bora lá, bora ali, bora colar. Então, assim, o bora resolver ficou muito forte porque é algo verdadeiro. Mas é claro que a gente não tem um dom da divindade, a gente não consegue resolver tudo, não dá para resolver todos os problemas. Mas a gente se esforça muito e dentro dos casos que chegam ao nosso conhecimento, a gente resolve muita coisa. Então não tem como mudar esse perfil. Seja como deputado federal, seja em qualquer outra função, a gente vai se esforçar para resolver muitos problemas. Passadas as eleições, a gente tem agora o debate de 2024. Vários pré-candidatos aí se lançando. E eu lhe pergunto, o senhor é pré-candidato a prefeito de São Luís? Olha, essa é uma pergunta bem interessante, porque só quem pensa em política o tempo todo são os políticos. Eu não nasci em família de político, logo não tenho muito esse perfil de ficar pensando em política o tempo todo, todo dia, toda hora. Eu penso em cuidar das pessoas. Eu fui eleito agora para ser deputado federal e eu vou exercer meu mandato com muita vontade e vou me esforçar muito para que as pessoas que votarem em mim possam ter muito orgulho de ter votado 40-10 Duarte Júnior para deputado federal. E quem não votou, quem é do Maranhão, possa ter muito orgulho de olhar lá no Jornal Nacional, olhar lá na CNN, olhar o que a gente está fazendo lá em Brasília e falar assim, cara, que orgulho que eu tenho desse cara, do Duarte, ser deputado federal do Maranhão. E eu tenho muita fé que fazendo assim, como eu fiz no Procon, como eu fiz no Viva, como eu fiz na Assembleia, chegar na prefeitura vai ser um resultado natural. É claro que dentro do grupo que eu faço parte, dentro do próprio PSB, todos sabem que nós vamos disputar a eleição em 2024. Esse é um desejo não para dizer que é prefeito, mas porque eu tenho um sonho com a cidade de São Luís. Eu sonho com uma São Luís, Silvia, que as pessoas não morram na fila de espera para uma consulta e exame. Há 2 semanas, todos os órgãos da Prefeitura de São Luís não tinham internet. As pessoas que precisam do Auxílio Brasil, que precisam se cadastrar no Tarifa Social, pagar sua conta de luz, não tinham acesso no CRAS ao serviço de internet para poder fazer o seu cadastro, para poder atualizar o seu cadastro. Isso é um absurdo, falta o básico. Eu sonho com uma cidade onde as escolas públicas sejam eficientes, sejam decentes, onde o filho daquele que não tem condição de pagar para uma escola particular possa na escola pública encontrar a oportunidade de aprender, de entender o que é o sistema solar. Hoje, infelizmente, 39% das escolas públicas municipais não tem sequer água encanada. Não houve uma mudança, mudou o CPF do prefeito, mas não houve uma mudança de gestão, não houve uma preocupação com o que é básico. A gente precisa fazer funcionar aquilo que é básico, saúde é prioridade, educação é prioridade, transporte público é prioridade, o transporte público está pior e mais caro, aumentou a tarifa de ônibus, o prefeito agora dá um repasse mensal de 1,5 milhão para as contas das empresas de ônibus, mas o transporte público está pior, além de estar mais caro, porque reduziu a frota. Então, não é isso que eu sonho para a nossa cidade. E é claro, como eu quero que a cidade de São Luís seja uma cidade melhor para o povo de São Luís, é claro que o meu nome está à disposição para que as pessoas possam julgar. Para que, quem sabe, eu possa ter oportunidade de cuidar da cidade de São Luís e fazer com que São Luís possa ser uma cidade melhor para todos. Não uma cidade para que as pessoas possam ver que os políticos se servem, como tem acontecido. Prefeito querendo eleger irmão, querendo eleger pai, não é para isso que um prefeito foi eleito. O prefeito foi eleito para cuidar das pessoas, não da sua família, mas para servir a todas as famílias de São Luís. É por essa razão que eu não descarto a possibilidade. Em 2024 vai chegar, em 2024 com certeza nós vamos ter a oportunidade de falar para São Luís. E aí, bora resolver? Com certeza vai chegar essa hora e eu não vou decepcionar.
O senhor defende um candidato de consenso, um candidato único no seu grupo político? Claro, porque não existem super-heróis. A gente vê vários nomes sendo lançados, é natural da política. São nomes bons, são nomes que estão colocando sua história, seu currículo para avaliação da população, mas como diz na Bíblia, casa dividida desmorona. Um grupo tem que estar unido, tem que estar forte, todo mundo junto para poder mostrar o que é melhor para a cidade de São Luís. E eu defendo, claro, sem dúvida alguma, que haja essa unidade, que a gente possa até entender algumas diferenças, que é natural na humanidade, nós somos diferentes, mas ver aquilo que nós temos em comum, porque é o que nós temos em comum que nos une, para que a gente possa, de fato, ter oportunidade de fazer São Luís avançar. Pensar São Luís para o futuro, não ter um plano para São Luís. O plano diretor da cidade de São Luís até hoje não foi aprovado. Desde a gestão passada, já tem mais de 2 anos agora dessa atual gestão que ninguém fala de plano diretor. E sem plano diretor aprovado, não tem como gerar emprego, não tem como gerar renda. A cidade está parada. A gente vê Curitiba, vê outras cidades pensando daqui para 2050, não tem um plano de São Luís 2030, não tem um plano de São Luís 2050, não tem. Entra prefeito, sai prefeito, o que faz é pagar conta só, mas não pensa na cidade para o futuro, ou eleger parente. Comigo isso não vai ter, isso eu garanto. Esse negócio de eleger pai, irmão, tio, comigo não. Não tem como, a gente tem que usar o poder para servir as pessoas. Deputado Duarte, muito obrigada pela sua entrevista. Muito sucesso na Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, que nós todos vamos ficar com muita saudade. Eu também, já estou com saudade, já vou abraçar todo mundo de novo aqui, mas até novembro vou voltar de novo para tirar foto com todo mundo. E pode ter certeza que vocês vão ter muito orgulho do trabalho que a gente vai fazer na Câmara Federal. E espero que seja até logo, né? Quem sabe em 2024 a gente volta de novo para cá em São Luís, mais pertinho, para estar junto, lutando pelo povo da cidade de São Luís e pelo povo do Maranhão. Um grande beijo no Luca e na Judite e muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado e um beijo também para a Karen, minha esposa. Te amo muito, obrigado por tudo. Obrigada. O Direto ao Ponto fica por aqui. Hoje você conferiu uma entrevista com o deputado estadual Duarte Júnior, que foi eleito para a Câmara Federal. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Até lá!